Bom dia, boa tarde, boa noite, especialmente bom dia nesse dia 22 de janeiro, um sábado, 11 da manhã, quando essa live está indo ao ar devido ao horário familiar novo por aqui. Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante. Queria começar já dando para vocês o obrigado aos membros do canal, ao Serrapilheira pelo apoio que faz a gente poder colocar as lives por aqui. Obrigado ao Estúdio 42 pelas artes todas. Ulisses, desculpa te dar esse trabalho sempre em cima da hora. Seus gráficos são que salvam a gente aqui para ver esse conteúdo. Obrigadão de verdade. E, bom, vamos lá, né, gente? Dia 22 tem anúncio importante de vacina para fazer. Tem a Omicron tomando conta de vez do Brasil agora, com dados para a gente saber o que está acontecendo. E tem a discussão que está acontecendo essa semana de o que são os próximos passos e o que a Omicron quer dizer para a Covid em geral. Então, eu vou nesse passo a passo que eu falei para vocês. Vou começar falando da vacinação para as crianças, de alguns problemas que a gente está tendo aqui no Brasil e por que é importante essa vacinação, o que muda agora com a Coronavac sendo distribuída aqui também. Vou para a Omicron causando casos aqui no Brasil, explodindo em casos por aqui, o que foi mais do que anunciado que aconteceria, mas, né, dentro do estilo brasileiro, a gente viu a banana, sabia que escorregar, sabia que ia quebrar o braço e agora tá olhando e falando, nossa, é um escorregão mesmo. E a discussão sobre o que isso pode dizer sobre os próximos passos, como que a gente pode sair da pandemia com base no que está acontecendo até agora com a Omicron. Talvez soe um pouco repetitivo para quem viu as lives de novembro, de dezembro e de janeiro, mas como os casos estão subindo e a audiência está subindo junto, porque as pessoas provavelmente estão preocupadas, eu vou trazer informação um pouco repetida aqui, porque acredito que vai ser nova para a maioria de quem estiver assistindo a live por aqui. Então, perdão para quem acompanha regularmente aqui, talvez vocês vejam, é uma retomada, né? uma aula revisão do que a gente já viu aqui sobre o próximo passo e o que a gente deve ver. Então, e deixo a recomendação para vocês verem, por favor, o vídeo que a gente colocou no ar na quinta-feira agora, dia 20, sobre como o Brasil combateu e extinguiu a polio aqui na base da vacinação. Por que em especial isso? Porque quando a gente vê essa discussão toda de vacinação infantil, já indo para ela aqui, as pessoas tratam as vacinas da Covid agora como se elas fossem um negócio que veio do éter, do nada, e como se a gente não tivesse outras vacinas, e como se a gente não tivesse aceitado vários problemas ou várias preocupações como inerentes à vacinação. Por exemplo, como que você está me falando que as crianças deviam ser vacinadas com uma vacina que não é 100% eficaz, que não barra 100% da doença, que ainda deixa ter transmissão? Pois esse é exatamente o caso da polio. Tá? Tem vacina da polio, aliás, as duas vacinas da polio podem permitir a transmissão do vírus, cada uma de uma forma diferente. A vacina injetável, Salk, protege o corpo da criança contra a paralisia, mas a criança ainda pode contrair o vírus no intestino dela e passar adiante. Então, ela protege a criança, mas ainda deixa o vírus acontecer no ambiente. E a vacina Sabin, que é a vacina de gotinha, ela imuniza o suficiente até no intestino para a criança não pegar mais a polio, mas esse vírus pode ser transmitido para o ambiente e pode circular ainda como o vírus vacinal pode continuar presente no ambiente. Então, aqui no Brasil, a gente teve as duas coisas. A gente saiu de segundo país com mais casos de paralisia infantil e de poliomielite em crianças na década de 70, 76 a 78, só a Índia tinha mais casos, porque tem muito mais crianças, e nós chegamos em 94 a extinguir o vírus da poliomielite no Brasil, erradicamos ele no Brasil, ele continuou acontecendo fora daqui, com base em vacinas que não eram 100% eficazes, que tinham esses problemas, que tiveram que ser readaptadas. Teve criança que teve que tomar 5, 6, 10 doses de vacina de gotinha para se imunizar contra a polio, mas deu certo. A gente conseguiu acabar com a poliomielite no Brasil, estamos livres dela até hoje, apesar de pelos últimos 5 anos estarmos entrando em índices de vacinação infantil tão baixos que a gente entrou em zona de risco de ter polio de novo por aqui, o que vai ser um pesadelo voltar a ter doença, porque a gente podia estar vacinando para prevenir. Então, esse vídeo trata justamente dessa história da vacina da polio, da vacinação, de onde vem o Zé Gotinha, da diferença que fez quando a gente estava realmente empenhado em vacinar as crianças e salvar a vida delas com vacinação aqui no Brasil e do que a gente pode conquistar aqui no país quando investe nisso. Então, recomendo a vocês assistirem e trago esse assunto aqui porque eu tô num dilema bastante difícil de falar de Covid por aqui, que é o seguinte, né, já entrando na discussão toda.
a discussão vai ficando cada vez menos técnico-científica. E eu entendo a queixa das pessoas a respeito disso, porque a discussão técnica-científica já foi resolvida em 2020, na verdade. Tá? Tirando as vacinas que saíram recentemente, que a gente vai discutir aqui hoje, o resto sobre a Covid, transmissão, eficácia de máscara, isolamento e distanciamento, teste, como o vírus se transmite, o que o vírus causa, quantas pessoas o vírus deixa mais doente, leva para o hospital, mata, por que a gente tem que evitar casos para não lotar UTI, por aí vai. Isso foi resolvido em março, abril, maio de 2020. De lá para cá, a discussão deixou de ser técnica, porque a questão técnica já foi resolvida. Ela passou a ser uma discussão política de saúde, infelizmente. Então, tá cada vez mais difícil de discutir o que a gente precisa fazer a respeito da Covid aqui, sem tocar em políticas, para quem se queixa que eu tô falando de política aqui, porque são políticas de saúde. O que eu não tô falando, e nem pretendo falar, é partidarizar isso, é falar, é só o partido X ou Y que resolveria esse problema, porque nem acho que é isso. É só vacina feitas pelos operários, pelos trabalhadores vão resolver o problema, ou só a vacina capitalista do livre mercado vai resolver isso. Eu não estou preocupado com esse tipo de discussão política, nem tenho capacidade de fazer esse tipo de discussão política, mas a gente tem que falar de políticas de saúde aqui, especialmente quando as nossas políticas de saúde não seguem o critério técnico. E aí não tem jeito, a gente vai ter que criticar políticas e não o critério técnico, porque o critério técnico está resolvido. Para dar um exemplo para vocês, dentro da vacinação para crianças aqui, que é particularmente importante. A gente teve, em dezembro, a Anvisa dando a avaliação técnica sobre as vacinas. A Anvisa fez uma reunião, recebeu os dados da Pfizer sobre as vacinas para crianças, dados de segurança, dados de qualidade de produção, de controle de qualidade e de efetividade da vacina, aliás, de eficácia da vacina, do quanto ela funciona, do quanto ela protege. Tudo isso está acontecendo. Montaram um painel técnico, convocaram pessoas de fora, Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Infectologia, de Imunizações. Então, fizeram todo esse painel técnico, não só da Anvisa, mas de outros interessados também, Sociedade de Pediatria, e todo mundo aí, por decisão unânime, falou: as vacinas preenchem os critérios técnicos, são seguras, são eficazes, estão aprovadas, podemos começar a usar. Esse foi o critério técnico. O que não foi técnico foi o ministro da Saúde em seguida virar e falar: não, as pessoas ainda têm dúvida, vamos ouvir negacionistas aqui para a gente poder debater se elas querem se vacinar e adiar essa vacinação ao ponto que ela começou só agora, no meio de janeiro, quando a gente começa a receber vacinas, quando já temos um aumento de mortes entre crianças por Covid por causa da Ômicron. Então, o critério técnico foi resolvido. O que não foi resolvido foi o critério político de adoção dessas vacinas, infelizmente. Então, é nesse ponto em que a gente está a coisa por aqui, e não vai ter um pouquinho hoje como não discutir sem passar por isso. Então, peço desculpas para quem se sente ofendido com isso, mas é o que a gente tem que discutir aqui, porque a parte técnica está muito clara, e eu vou deixar isso bem claro para vocês. Antes de tudo, para quem se preocupa com o que pode acontecer com as crianças, será que elas vão ter efeitos adversos? Será que elas vão ter complicações e por aí vai? Com as vacinas da Pfizer, que são as que têm os dados mais públicos, mais disponíveis, porque tem 8 milhões, mais de 8 milhões de crianças vacinadas, aliás, 8 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, já deve estar passando de 10. Com acompanhamento disso, tem dois sistemas lá. Tem o sistema de relato pediátrico dos médicos, das médicas mandando as reações que as crianças tiveram à vacina, e tem o sistema em que eles ligam para as famílias e perguntam: olha, seus filhos tomaram aí a vacina, o que eles estão tendo, o que está acontecendo? As reações adversas graves são todas na linha de teve febre, teve dor no braço, teve dor de cabeça, teve mal-estar e por aí vai. Como eu disse para vocês, entre reação adversa grave, porque você tem que observar qualquer coisa que acontece com as crianças e depois ver se isso tem a ver com a vacina ou não, tinha criança que engoliu moeda ali. Não porque a vacina fez ela engolir moeda, mas porque quando você começa a acompanhar 5 milhões de crianças, algumas coisas vão acontecer independente da vacina e depois você investiga para ver o que tem a ver com a vacina ou não. E a gente está nesse nível de segurança. Idem com a Coronavac, que acabou de ser aprovada para uso aqui no Brasil para as crianças de 6 a 17 anos, com base nos resultados do Chile. Eu ainda preciso ver esse painel de resultados, vou discutir ele em mais detalhes por aqui, mas
tradicionalmente, vacinas inativadas, como a Coronavac, são vacinas que dão menos reação adversa. Também vou discutir um pouquinho disso, segundo a avaliação do Ministério da Saúde, para a gente ficar seguro. E tem um tanto de reações aí, como febre, dor de cabeça e outras coisas, que às vezes não tem nem a ver com a vacina, que podem acontecer por outros motivos. Então, por exemplo, saiu uma publicação fantástica essa semana, vai estar disponível também para vocês na descrição do vídeo. Eu ainda estou com as referências do vídeo anterior aqui embaixo e vou atualizar assim que a live acabar. Como é que você sabe o que foi a vacina que causou ou não nas pessoas? Porque às vezes, vamos lá, eu peguei 1 milhão de pessoas e distribuí paçoca para elas, para deixar todo mundo feliz. Vai ter gente aí que vai ter reação alérgica ao amendoim e vai ter problema por causa da paçoca. Não tenho dúvida. Mas vai ter gente também que não estava bem naquele dia, que estava passando por algum problema, aconteceu alguma coisa e vai passar mal e não tem nada a ver com a paçoca que eu distribuí para esse pessoal. Tem gente que já estava com mal-estar, já estava com febre, já estava com dor de cabeça, já tinha pegado Covid, já estava com outra coisa. Aliás, pegado Covid a essa altura no Brasil é o estado padrão de muita gente e vão ter uma reação que aconteceu depois de comer a paçoca, mas não necessariamente foi porque comeram a paçoca. E a gente tem que aprender a diferenciar isso nas vacinas. O que aconteceu depois da vacinação, porque aconteceria normalmente, só que eu comecei a acompanhar essas pessoas, e o que aconteceu por causa da vacinação. Então, uma coisa é a relação temporal, aconteceu pós-vacina. Outra coisa é a relação causal, aconteceu por causa da vacina. E é difícil, às vezes, de fazer esse tipo de avaliação. E esse estudo eu achei bastante criativo, porque eles fizeram o seguinte: mesmo se acontecer por causa da vacina, então a pessoa teve a reação porque ela se vacinou, não necessariamente foi a vacina que causou essa reação. Olha que legal que fizeram. Pegaram milhares e milhares de pessoas que participaram dos testes de vacinação e na hora de fazer o teste, só relembrando um pouquinho para as pessoas aqui, como que você descobre se uma vacina funciona ou não? Você vai lá, junta, por exemplo, 20 mil voluntários, 10 mil vão receber a vacina, 10 mil vão receber placebo, que pode ser água com sal, pode ser água com açúcar, pode ser alguma coisa que você vai colocar na injeção para a pessoa passar pelo ato de se vacinar e ser acompanhada, para depois você ver se a vacina protegeu ou não as pessoas. Quanto mais casos você tiver entre quem tomou a aguinha de salsicha, que são os do placebo, e menos casos você tiver entre vacinados, melhor é a sua vacina, porque essa galera está protegida. E a intenção de você fazer esse tipo de teste tem várias coisas por trás. Uma é, para quem está fazendo o teste, para quem aplicou a injeção, para quem está colhendo os dados, para quem está acompanhando essas pessoas, não saber se quem está relatando um caso, uma dor de cabeça, uma febre, alguma coisa, foi de fato vacinado ou não, para a pessoa não ficar só ouvindo sintoma grave de quem não foi vacinado e descartando o sintoma sério de quem foi vacinado, por exemplo, para não enviesar a análise. É assim que, por exemplo, deveriam ter testado o kit Covid, o tratamento precoce, e não ter os testes que fizeram dessa forma, distribuindo as pessoas e acompanhando sem saber quem tem o quê, não deram certo, mostraram que não funciona. E aí você vai lá e acompanha outras coisas também. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, porque tomou a injeção, porque colocar a agulha no braço, ela vai sentir dor, ela vai sentir mal-estar por causa daquilo. Porque tem gente que não gosta de vacina, tem gente que não gosta da agulha, tem gente que tem medo e por aí vai. Então, existe uma coisa que é o chamado efeito nocebo, ou nocebo. O placebo é, eu acho que eu vou ficar melhor por causa de alguma coisa que eu tomei e acabo me sentindo melhor ou relatando que eu tô melhor porque eu espero ficar melhor com aquilo e não porque aquilo funciona. Então, dei drops de açúcar para você e falei, você vai se sentir bem com isso e você tá se sentindo bem porque eu falei isso, que eu te sugeri isso, não porque aquilo funciona. Ou dei para você ivermectina e falei, se você tiver Covid você não vai ter problema e você não teve problema porque você estava entre os 98% de pessoas que não morrem de Covid e você vai achar que foi a ivermectina quando na verdade é a doença mesmo que em você não teria causado aquilo. Esse é o efeito placebo. O efeito nocebo é o contrário, é eu falar, se você tomar isso aqui, você vai passar mal. E você se sente mal porque tomou aquilo. Não porque aquilo causa problema, mas porque você já estava esperando e contando com os sintomas daquilo. Então o que eles fizeram? Eles compararam o grupo de vacinados e não vacinados. Quantos, ou melhor, de vacinados e de quem foi vacinado com placebo, com a aguinha de salsicha lá que não tem nada. Entre as pessoas que foram vacinadas com a aguinha de salsicha, que não tinha nada, 1/3 delas desenvolveu febre, dor de cabeça ou dor no braço ou alguns outros sintomas como cansaço.
porque tomaram aquilo? Não, porque acharam que iam ficar mal. Olha que doido isso. 1/3 de quem recebeu a injeção, mas não recebeu vacina, teve sintomas de mal-estar da vacina. Febre, dor de cabeça, cansaço e por aí vai. Então foi a vacina que causou isso? Não, foi a expectativa da pessoa de ficar mal depois de se vacinar. Porque esse grupo que relatou isso não estava sendo vacinado com a vacina de verdade. E aí, você com isso consegue calibrar, olhando para as pessoas agora que foram vacinadas, quantas delas realmente tiveram sintomas a mais do que quem não tomou vacina. Então, 35 pessoas em cada 100 que tomaram o placebo estão com febre, dor de cabeça, mal-estar. Quantas pessoas entre os vacinados que tomaram a vacina de fato estão com febre, dor de cabeça e mal-estar? Se forem 35 também a cada 100, essas pessoas estão se sentindo mal por causa do ato de vacinação e não por causa da vacina. Se forem 50 pessoas, as 15 a mais é que estão de fato tendo sintomas por causa da vacina, porque o resto você já esperaria que tivesse isso porque foi o que você viu no outro grupo. E quando eles fizeram essa correção, eles descobriram que 75% dos efeitos adversos, ou seja, de cada 4 pessoas que ficou com mal-estar, febre, dor de cabeça ou alguma coisa assim por causa da vacina, considerando vários testes de vacinas diferentes, não estavam mal por causa da vacina não, estavam mal porque tinham sido vacinados, passaram pela injeção, pela agulha, mas a vacina em si não estava causando essa reação nas pessoas, comparando quem tomou quem tomou a vacina de fato com quem só foi injetado com a aguinha de salsicha. Então, olha que doido. A reação adversa que a gente espera, que foi relatada para muitas crianças e para muita gente que se vacinou, em muitos casos tem mais a ver com o ato de vacinação do que com o que tem na vacina de fato. Além disso tudo. Então, são seguras, são eficazes, funcionam e parte dos efeitos adversos que a gente observa, 3/4 deles até podem ser mais porque a pessoa está achando que ela vai ficar mal e ela acaba ficando mal, do que de fato alguma coisa na vacina que fez mal para ela. Tem alergia? Tem. Tem reação séria? Tem, claro que tem. E isso tem que ser acompanhado e eu vou dar números do Ministério da Saúde para o Brasil, para mais de 350 milhões de doses de vacinas aplicadas. Mas você pode ter esse tipo de efeito acontecendo, das pessoas ficando mal, não porque tem alguma coisa na vacina que faz mal para elas, mas porque foram lá no posto de saúde, viram agulha, passaram por aquilo e se sentiram mal por isso. Olha que maluco. Bom, então tem esse efeito, tem isso observado, a gente sabe que isso pode acontecer com as vacinas. Então vamos agora para ver o que se manifesta no Brasil, quantas decisões são técnicas ou não, com base no que a gente está vendo. O Ministério da Saúde foi lá e montou um relatório. O relatório está disponível para vocês, é só entrar na descrição do vídeo, tem lá o Saiba Mais. Eles acompanharam 350 milhões de doses de vacinas aplicadas no Brasil, o Brasil inteiro sendo vacinado, quantas pessoas tiveram um evento adverso grave depois da vacina. Depois da vacina, eu não estou dizendo que foi causado por ela, que aconteceu depois de se vacinar. 3.366 pessoas, isso segundo o relatório, o último relatório disponível, que é ali do final de 2021. Deve ter um novo para sair agora, tem números mais recentes para atualizar a respeito disso, mas a gente não vacinou também tanto mais gente de lá para cá, que esses números devem mudar muito. Então vou falar de novo para vocês, são 350 milhões de doses aplicadas, 3.366 eventos adversos graves. Se você tivesse dado 350 milhões de paçocas, 350 milhões de doses de dipirona, 350 milhões de doses de cachaça, de várias outras coisas, você veria muito mais evento adverso do que isso, tá? Mesmo os remédios mais seguros que a gente toma podem ter eventos adversos graves numa fração mínima das pessoas, mas que geralmente são mais de uma por milhão. Aqui são 3.000 e poucos em mais de 300 milhões de doses aplicadas. Olha o nível de segurança que são as vacinas. E são eventos que foram registrados, aliás, são 3.366 óbitos registrados pós-vacinação. A pessoa tomou vacina e morreu depois, porque não tem como ela morrer antes de se vacinar. Agora, a questão aí é, quanto... E voltando a tudo, são 3.366 óbitos, tem mais evento adverso do que isso. Mesmo assim, dipirona e qualquer outro desses, se você for ver quantos eventos adversos causam morte nas pessoas, por alergia, por complicações ou outras coisas, é bem mais do que 3.000 casos em 300 milhões de doses aplicadas. Mas
Bom, essas pessoas morreram depois de se vacinar. Quantas pessoas eu esperaria que morreriam se não tivessem tomado as vacinas? Então, vou lembrar um caso aqui. Uma das primeiras pessoas que seria vacinada no começo da vacinação na Bahia era um senhor de 95 anos que morreu horas antes de tomar vacina. Ele estava agendado para se vacinar naquele dia, grupo de risco por causa da idade, morreu um pouco antes de se vacinar. Imagina se ele tivesse morrido meia hora, uma hora depois de tomar a vacina. O que as pessoas não achariam que aconteceu. Mas era a hora dele, infelizmente, e isso aconteceu um pouco antes da vacina. É esse tipo de coisa que a gente quer diferenciar. Esses 3.000 e tantos óbitos que aconteceram depois da vacina, quantos desses podem ter sido causados pela vacinação? Quem tem a capacidade de fazer a análise técnica disso é o Ministério da Saúde. O comitê foi lá e foi ver, bom, entre as pessoas que eu não vacinei, quantos óbitos eu esperaria? Então, vacinei 100 milhões de brasileiros, vi tantos óbitos. Entre os 100 milhões que eu não vacinei, quantos óbitos eu veria? Entre as pessoas de 80 anos, vacinei 90% delas, aconteceram tantos óbitos. Entre os 10% que eu não vacinei, quantos óbitos aconteceram? E vão fazendo essas contas para saber separar o que aconteceu por causa da vacina do que aconteceu com quem tomou vacina e não tinha relação com isso. Desses 3.366 óbitos, sabe quantos eles relacionaram à aplicação de dose da vacina de fato? 11. 11 desses óbitos aconteceram com relação demonstrada ou que pode ser relacionada, que pode ser atribuída às vacinas. 11 óbitos de 350 milhões de doses aplicadas em mais de 100 milhões de brasileiros. Desses 11 óbitos, 8 estavam relacionados com todos eles foram casos de trombose e trombocitopenia, que é problema de coagulação nas pessoas, e 8 foram relacionadas com a vacina AstraZeneca, que foi a mais aplicada aqui entre as duas que eu vou falar, e 3 foram relacionadas à vacina da Janssen. Então, milhões de doses de vacina da Fiocruz, Oxford, AstraZeneca aplicadas, 8 óbitos aconteceram que podem ser atribuídos à vacina. Essas pessoas provavelmente não teriam esse problema sem se vacinar, tiveram esse problema com a vacinação e acabaram falecendo por causa disso. E 3 com a Janssen. De 350 milhões de doses aplicadas. Não relacionaram nenhum óbito, tanto a Coronavac, que é a vacina inativada, que eu falei para vocês que tende a ser bastante segura, e nem a Pfizer, que tem a tecnologia do RNA, que está todo mundo querendo inventar agora, que altera o DNA quando a vacina vai embora do corpo em menos de uma semana, com a aplicação dela. Então, 11 óbitos de 350 milhões de doses de vacina aplicadas no Brasil. Esse é o parecer técnico do Ministério da Saúde no relatório que eu vou deixar disponível para vocês na descrição. Como eu disse, mesmo se os 3.366 óbitos fossem relacionados todos à vacina, ainda assim são pouquíssimos casos por milhão de vacinados, são mais de... Pelas contas, eu falei na última live, pelo trabalho que viu, só o papel da Coronavac vacinando quem tem mais de 60 anos foram mais de 70 mil vidas salvas. Então, tranquilamente, muito mais gente salva do que pessoas que teriam morrido pela vacina se todos esses óbitos fossem causados pela vacina, mas peneirando aí para ver o que realmente pode ser atribuído a ela, são 11 óbitos. Então eu vou dar para você que está pensando, putz, mas teve aí, né, algumas mortes por trombose, por trombocitopenia. Talvez eu tenha que tomar AstraZeneca. Será que não é arriscado fazer isso? Pois então vou ler para vocês a avaliação do Ministério da Saúde. A gente tem que lembrar que quem pega Covid também tem risco aumentado de desenvolver trombose, trombocitopenia e outros problemas de coagulação, incluindo AVC, problemas cardíacos e por aí vai, porque vários vírus diferentes podem causar problema de coagulação no nosso corpo. Inclusive, nesse caso aqui, essas duas vacinas são vacinas que têm um vírus carregando um pedaço do coronavírus lá dentro, são as vacinas de adenovírus. Então, pode ser uma reação imune a esse vírus da vacina que causa o problema de coagulação. E esse mesmo tipo de reação pode acontecer quando você pega um vírus respiratório. Quando você pega um resfriado com adenovírus, você provavelmente tem o mesmo risco de problema aqui, que vai afetar algumas pessoas em milhões. Uma minoria, mas que pode acontecer e a gente observou agora por causa da vacinação. Então o Ministério da Saúde foi lá e falou, bom, eu tenho dois riscos. Eu tenho o risco de ter trombose pela vacina e eu tenho o risco de ter trombose pela Covid. Quanto que a vacina
está aliviando ou causando em relação ao risco da doença aqui no Brasil. E teve 11 óbitos aí. Qual é o risco que eu tenho, né, de morte com ou sem a vacina? Bom, o que eles avaliaram é que para os vacinados, aliás, para quem não se vacina, o risco de ser internado por qualquer complicação é 257 vezes maior do que entre quem se vacinou. E o risco de morte é 56,6 vezes maior do que entre quem se vacinou, independente da causa de morte aí, tá? Ou seja, mesmo se eu fosse só comparar números brutos, a vacina pode estar causando morte? Tem algumas aí. É o suficiente para você não precisar se vacinar? Não. Se você não se vacinar, você tem 60 vezes mais risco de morrer. A vacina causou hospitalização por causa de alergia? Causou hospitalização por causa de evento adverso grave? Causou. Então é melhor eu não tomar vacina? Não. Se você não tomar vacina e pegar a Covid, o seu risco de precisar ir para o hospital é 257 vezes maior do que tomando a vacina. Então esse é o nível de proteção que a gente está vendo, esse é o nível de segurança e esse é o parecer técnico, científico, epidemiológico do Ministério da Saúde. Qual foi a resposta do ministro da Saúde para isso? Ele foi no jornal e falou, eu vou ler para vocês, entre aspas aqui, o que ele falou. Há cerca de 4 mil óbitos onde há uma comprovação de uma relação causal com a aplicação da vacina. O ministro da Saúde falou que tem cerca de 4 mil óbitos onde tem uma comprovação de uma relação causal com a aplicação de vacina. O parecer do ministério dele invalida isso. O parecer do ministério dele fala, tem 3.366 óbitos que tem uma relação temporal, ou seja, as pessoas morreram depois de se vacinar. Com relação causal com a vacina, são 11 óbitos. 11. Agora, você quer promover a vacinação no país, você quer que as pessoas se protejam, você quer que elas não peguem Covid. O que você vai falar? Você vai ler os números, vai avaliar com calma e vai fazer um trabalho melhor do que o que eu estou fazendo aqui, que é falar, olha, a gente tem 11 óbitos classificados, mas o risco é muito baixo e é uma proteção muito maior do que se essas pessoas pegassem Covid. Esse é o parecer técnico. O que o ministro fez aqui não foi uma fala técnica. Não foi. Tem 4 mil óbitos onde tem uma comprovação de relação causal com a vacina. O que está errado. Tá errado o que ele falou aqui, segundo o relatório do ministério dele. E, para quem quiser, também vou deixar os números no Saiba Mais, o Marcelo Oliveira, o Capivara, levantou do registro civil os registros de mortes por problemas cardíacos, por AVC e outras coisas, entre quem tem menos de 40 anos, e todos esses óbitos caíram depois da vacinação, ou pelo menos não subiram. Eles caíram, mas não vou dizer para vocês com certeza estatística que essa queda é significativa, então no mínimo estão iguais se não caíram depois do começo da vacinação. Então não tem esse risco aumentado de trombose, de AVC em vacinados, esse risco aumentado entre quem tem Covid. E a fala do ministro não reflete isso. Para colocar em termos técnicos a minha fala aqui. Bom, aí teve agora, a gente começa a vacinar as crianças contra a Covid. Qual é o raciocínio dentro da vacinação das crianças? O Brasil, qual é o raciocínio técnico? O Brasil é o segundo país do mundo que mais registrou morte de crianças por Covid. Até onde dava para comparar esses números, só o Peru tinha registrado mais mortes de crianças. Podem ter outros países que perderam mais vidas por isso, infelizmente, mas entre os que registraram, nós somos o segundo país que mais viu isso. O que a gente viu também? Um aumento de mortes em crianças por Covid em dezembro, com o aumento da Ômicron. Esse é o parecer técnico. Covid é séria, é grave em crianças, pode matar embora uma parcela pequena de crianças, além de hospitalizar várias, além de causar problemas que nós não sabemos quais são. O Brasil é um dos países que mais viu óbito de crianças. E o que fizeram? Foram 2 ministros para Lençóis Paulistas para ver uma menina que teve arritmia cardíaca depois de se vacinar, falando que estavam indo investigar uma arritmia cardíaca causada pela vacinação, ou em quem se vacinou, como se tivesse uma relação com a vacina. Investigaram o que a menina tem, e ela tem... Como é que é o nome da síndrome? Ela tem síndrome de Wolff-Parkinson-White,
que é uma má formação do coração, em que você tem ligação entre as câmaras do coração e com isso você tem comunicação cruzada e o batimento cardíaco não é sincronizado e você pode ter arritmia para o resto da vida, desde o nascimento. Isso é uma síndrome congênita. A criança nasceu com isso e por isso ela tem arritmia. Então é uma criança que podia ter tido uma reação à vacina, que causa arritmia, podia ter tido uma reação à vacina com asma e outras coisas. Existe a recomendação para você ficar acompanhando as crianças para ver se você precisa dar, por exemplo, alguma coisa por uma reação alérgica grave, mas não foi o caso dessa menina. Essa menina já tinha um problema de arritmia desde muito antes, desde quando ela nasceu, e ela descobriu com a vacinação. Por quê, Átila? Mas você não acha muita coincidência descobrirem que a criança tem um problema congênito desde quando ela nasceu, depois de dar vacina? Não, porque você só vai descobrir depois que você acompanha e testa. Provavelmente essa criança não estava monitorando, ou quem estava acompanhando ela não estava monitorando o batimento cardíaco dela o tempo todo. Mas todo mundo falou, olha, pode ter reação à vacina, a menina se vacinou, acompanharam o que acontecia com ela depois, ela teve uma arritmia. Foi por causa da vacina? Não. Porque ela já tem essa síndrome. Tem uma relação temporal. Ela teve arritmia depois de se vacinar. Mas se essa criança não tivesse recebido a vacina, com esse problema, com essa síndrome de comunicação no coração, ela já teria essa arritmia. E o que acontece é que agora a gente está monitorando, observando e descobriram isso nela e é tratável, ela vai ser acompanhada e por aí vai. Mas isso não tem relação com a vacina. Então a gente teve ministro indo visitar criança que morreu de Covid? Não. A gente teve ministra preocupada com crianças que ficaram órfãs por causa da Covid? Não. Mas a gente tem 2 ministros indo na casa de uma família porque a criança pode ter tido uma reação a uma vacina e aí isso gera todas as notícias que a gente vai ver que vão deixar os pais apavorados de vacinar os filhos por causa do que foi dito lá, sendo que o parecer técnico é: essa criança tem uma síndrome congênita no coração dela que já pode causar essa arritmia, não tem relação com a vacinação. E um cardiologista saberia disso. Então esse é o parecer, essa diferença entre os pareceres técnicos e o que a gente está vendo de atitudes em relação à vacinação no Brasil. E, infelizmente, que é outro parecer técnico e a diferença entre o que a parte técnica diz e o que é feito aqui no Brasil. A Pfizer, fabricante das vacinas que começaram a ser distribuídas para as crianças, fala, olha, essa vacina ela é super sensível, ela precisa ser mantida em refrigeração e depois de ser aberta, depois de ser descongelada, ela vai para um freezer ou vai para uma geladeira e ela tem um armazenamento de alguns dias ou mês ou 6 meses no freezer ou algo assim para poder ser usada. Então, eu nem vou entrar para vocês nos detalhes técnicos aqui, porque eu não sei em qual passo que está agora, o quanto que eles refinaram o grau de refrigeração que essas vacinas precisam para ser usadas. Mas são vacinas que precisam ser, no mínimo, acondicionadas e transportadas a menos 80, a menos 70, uma temperatura muito baixa, que é problema para você armazenar e distribuir sim, e que por isso, inclusive, nem todo mundo consegue usar esse tipo de vacina em todo lugar. É por isso que é importante a gente ter opções de vacinas, como eu vou falar logo mais. Mas o fabricante pede o armazenamento adequado com resfriamento disso. Esse é o parecer técnico. Qual foi a adoção feita aqui no Brasil? Vou deixar também a reportagem para vocês na descrição do vídeo. Uma reportagem da Folha que foi atrás de como as vacinas estão sendo transportadas e distribuindo sendo transportadas e distribuídas no Brasil, onde eles viram que essas vacinas estão sendo transportadas inadequadamente, descongelando ou em caixa de papelão com gelo, que talvez até seja uma solução, mas claramente na que eles encontraram ali não era a solução adequada. Resumo, vou pegar uma linha da reportagem aqui. As vacinas para crianças estão sendo entregues por uma empresa recém-contratada e com pouca experiência na logística de imunizantes. Houve relatos de doses que chegaram com atraso ou em condições inadequadas de armazenamento e transporte. O que vai acontecer com uma vacina que é transportada de maneira inadequada, se ela precisa ser resfriada? Ela vai descongelar. Ela vai perder o princípio ativo e você vai estar vacinando as crianças com uma coisa que não funciona. O que é pior do que se você não vacinasse. Porque essas crianças podem achar que estão protegidas e depois, por alguma grande coincidência, pode ter alguém falando, olha, vacinamos as crianças aqui com a vacina e não funcionou. Não estão protegidas da Covid. Porque a vacina não funciona? Não. Porque foi transportada e armazenada em condições inadequadas. É isso que o Ministério da Saúde contratou e está fazendo com a vacina aqui.
Então é muito complicado de a gente não falar disso diretamente, porque a solução técnica está dada. Eu preciso de resfriamento. Agora, a política que é colocada em prática é essa que vocês estão vendo. Vou deixar também a reportagem na descrição. Para encerrar, a última dessas... Parecer... Ah, não. Não é a última. Tem algumas duas ainda. A Fiocruz falou essa semana que podia fazer mais 4 milhões de testes por mês por Covid. Para Covid no Brasil, que a gente podia estar testando e fazendo. O Ministério da Saúde não tem interesse em contratar esses testes, não precisa testar. Então, parecer técnico, podemos fazer mais testes. Política de saúde, não precisa desses testes. E o outro parecer técnico, a cereja no bolo, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, é a comissão que decide o que deve ou não ser distribuído pelo SUS para poder tratar as pessoas aqui no Brasil, estava demorando já mais de um ano para dar um parecer técnico sobre o uso ou não de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, tratamento precoce para as pessoas com Covid. Estava deixando fazer o que for e não tinha falado se podia ou não. Essa semana, a Conitec fez um relatório que rejeita o protocolo. Aliás, ela fez um protocolo que rejeita a adoção de tratamento precoce. Porque quando você vai para a solução técnica, infelizmente, é isso que a gente sabe. Tecnicamente, cientificamente, não funciona. Então, não adianta usar. Esse foi o protocolo que eles deram. O que o secretário do Ministério da Saúde fez? Rejeitou o protocolo da Conitec, a comissão que é desenhada e montada para fazer a avaliação técnica, e emitiram uma nota técnica defendendo o uso de kit Covid. Uma nota técnica que diz que não tem comprovação de que as vacinas funcionam, mas tem comprovação de que cloroquina, ivermectina e outras coisas funcionam. Agora, em 2022, depois de 615 mil mortos no Brasil, depois de 10 bilhões de doses de vacina aplicadas no mundo, depois de a gente estar vendo a diferença que a vacina faz na vida das pessoas, o protocolo que rejeita tratamento precoce é descartado e solta uma nota técnica defendendo o uso de tratamento precoce no Brasil. Então, desculpa, gente, mas decisão técnica já deixou de ser tomada há muito tempo e é o que a gente continua não vendo acontecer no Brasil. Na verdade, a decisão técnica para o Conitec, a essa altura, deveria ser adotar, por exemplo, o uso de anticorpos monoclonais e o uso dos últimos antivirais, tratamentos que de fato funcionam, que estão sendo disponibilizados, para poder, no mínimo, tratar aqui no Brasil quem não pode ser vacinado. Tem pessoas com imunossupressão, tem pessoas com problemas imunológicos que não podem ser vacinadas ou que, se forem vacinadas, não respondem bem à vacina. E para essas pessoas, a gente precisa de tratamentos que são mais difíceis de encontrar, que são mais caros, mas porque você sabe que se essas pessoas tiverem Covid, elas vão ficar mal, elas têm mais chance de ficar mal. Para isso, a gente precisa desse tipo de terapia que o Brasil não tem adotado. Então, tratamento comprovado, tecnicamente comprovado, com anticorpo, com antiviral, não. Agora, tratamento com ivermectina, cloroquina em 2022 é o parecer que a gente tem. Então, é complicado. É complicado. Essa introdução toda foi para explicar para vocês como que as vacinas funcionam, como a gente sabe se elas fazem bem ou mal, e como a gente tem no Brasil rejeitado consistentemente o conhecimento de que elas fazem bem e tentado forçar uma situação de medo para dizer para as pessoas que elas fazem mal. Independente disso, a Anvisa, como eu estava pedindo há muito tempo por aqui, falando, e nada a ver com o fato de eu estar pedindo com o fato deles terem aprovado, conversou com o pessoal do Butantan, conversou com o pessoal do Chile, receberam os dados técnicos da aplicação da Coronavac em crianças no Chile e aprovaram agora o uso de Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Vai ser a mesma dose que os adultos recebem, vacina inativada é tranquila, tradicionalmente. Não sei dizer para vocês os critérios técnicos para não terem aprovado para 3 a 6 anos também, porque é assim que é usado no Chile, é de 3 a 17. Não sei ainda dizer para vocês por que dessa diferença aqui no Brasil, mas 6 a 17 já é um grandíssimo avanço. Vão ser 2 doses com intervalo de 1 mês entre elas e já estão começando a ser distribuídas, inclusive compradas pelo Ministério da Saúde, o que nesse sentido está fazendo muito bem em comprar essas vacinas para distribuir aqui no Brasil. O que a gente pode esperar? Menos reações do que outras vacinas, porque, como eu disse, elas tendem a ser mais seguras. O relatório do Ministério da Saúde de avaliação de segurança das vacinas fala isso também. E a gente espera ter uma proteção dessas vacinas para as crianças agora, de preferência um pouco antes do começo das aulas. Essa vacinação já teria que ter começado no começo de janeiro ou final de dezembro, e a gente tem condições de ter feito isso lá. A Anvisa já tinha aprovado essa vacina em dezembro,
Essa vacina não, a vacina da Pfizer em dezembro, mas antes tarde do que nunca a gente já tem que sair cobrindo as crianças com essas vacinas para ter uma cobertura vacinal boa o suficiente para o vírus não circular nem entre elas. Então, mesmo com menos risco de Covid entre as crianças, os casos estão explodindo, vacinar elas protege tanto da Covid quanto de deixar elas ajudarem o vírus a circular, porque é o que vai acontecer quando retomar as aulas, e a gente pode esperar uma proteção de hospitalização e outras coisas por conta dessa vacinação, tanto da Pfizer quanto da Coronavac. O que é mais seguro? O que tiver no posto para você aplicar nos seus filhos, tá? Sinceramente, a essa altura, o quanto antes a gente der a vacina, chegou no posto, a vacina que tiver, dá para o seu filho, dá para sua filha e confia porque elas funcionam. Tem diferença do quanto cada uma funciona, eu vou discutir isso aqui, mas elas protegem e quanto mais novo quem é vacinado, eu preciso ver os números das crianças para confirmar para vocês, mas para adolescentes isso já é certo, para os mais novos isso é certo. Menos diferença você vê entre os tipos de vacina. Vacina de RNA ou vacina da Coronavac fazem diferença na proteção para os mais idosos, para os mais velhos. Entre os mais novos, todas elas protegem muito e muito bem. Então, não é onde está a discussão até aqui. E assim que a gente vê os números das crianças, eu trago por aqui e falo para vocês também. Então, a gente já tem alguns milhões de doses de Coronavac para sair distribuindo. A Pfizer começou a entregar agora no final de janeiro alguns milhões de doses que o Brasil contratou. Vão ser bem mais doses agora durante o primeiro semestre. Então, a gente deve ter essa vacinação finalmente andando nesse grupo por agora. E, como eu disse para vocês, o critério técnico essas vacinas funcionam, são seguras e vão dar uma proteção que é necessária para as crianças. Então, essa conversa toda foi para poder chegar nesse ponto aqui para vocês. A vacina que tiver no posto, leva o seu filho, leva a sua filha e dá essa vacina para eles. Eu tenho meu jacarezinho, que ainda não pode tomar a vacina da Covid, porque tem menos de um ano, mas a primeira vacina que tiver disponível, você pode ter certeza que eu vou estar lá para vacinar, porque eu quero ter essa paz de espírito, eu quero ter esse cuidado com meu filho, de proteger ele contra todas as doenças que eu puder, o que inclui a Covid. Então, estou esperando, logo mais tem vacina da gripe para ele, logo mais tem as vacinas de 6 meses, que tem reforço de algumas e tem vacina nova. Infelizmente, ainda não tem vacina da Covid para a faixa etária dele aqui, mas assim que tiver, vai ser vacinado e eu vou estar aqui comemorando com vocês, porque eu quero essa proteção para minha família, porque eu amo o meu filho, amo a minha esposa e eu quero ter essa paz de espírito na minha família o quanto antes, né? Bom, dito isso, vamos falar então sobre o que está acontecendo com a Covid aqui no Brasil. Então, na live anterior, eu dei vários índices, vários indícios indiretos de que a Covid estava já bombando aqui no Brasil, porque a gente estava sem os dados do Ministério da Saúde, fazendo pouco teste por N motivos, sem saber o que estava acontecendo, como alguns disseram, voando no escuro, sem saber o que estava rolando. Agora, o sistema do Ministério da Saúde voltou ao ar, a gente ainda tem dados atrasados, a gente ainda tem números represados, ainda tem discrepância, por exemplo, no estado de São Paulo, entre as secretarias municipais de saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Tem mais de 1 milhão de casos aí no meio que não estão batendo, está faltando número nos números estaduais, mas mesmo com esses engasgos, mesmo com parte do sistema fora do ar, mesmo com pouco teste, mesmo com fila para fazer teste por aí, a gente já sabe que os nossos casos diários de Covid fizeram isso aqui. Esse é o paredão da Covid versão Brasil 2022, totalmente previsto, predito, esperado e eu diria bastante evitável. Pelo menos parte do efeito disso, e vai ser uma parte da discussão que a gente vai ter hoje. Então, a gente nunca teve tanto caso diário de Covid no Brasil. A gente deve bater num teto que não vai ser o teto de casos, mas que vai ser o teto de testes. E o vírus está aqui. A gente já tem algumas mortes registradas em dezembro, que foram agora testadas e se descobriu serem mortes causadas pela Omicron. Esse vírus já estava circulando aqui em dezembro e teve aí Natal e Ano Novo para chegar em muita gente e está explodindo agora. E você provavelmente, se não pegou Covid, conhece alguém que pegou o Covid agora com essa explosão aqui. Em parte, já adianto aqui, acontece. Parte do que a gente falou lá atrás, aqui em 2020 foi: precisamos achatar a curva para dar tempo das pessoas se protegerem, para dar tempo de a gente preparar o sistema de saúde. Quando começou 2021, a gente viu que tinha vacina disponível. Toda a live eu estava aqui desesperado falando: a gente tem que segurar o vírus agora, porque daqui a pouco tem vacina e a gente vai estar protegido. E isso aqui é o que acontece quando você não consegue segurar a curva. Pode ver que é bem diferente do que a gente teve em 2020 e 2021. E agora, essa subida de casos aqui está acontecendo depois da gente ter vacina.
quando as pessoas podem se proteger mais. Então não vou dizer que todo mundo vai ter um caso de Covid leve, mas se você tomou as suas doses de vacina, eu logo mais vou tomar minha dose de reforço, parabéns, você se protegeu e chegou no ponto em que a gente está mais seguro para poder se proteger, apesar do vírus estar circulando. Então, se você está pegando Covid agora, se cuida, se isola, se distancia, mas saiba, né, que a gente evitou isso até o ponto em que tem as vacinas e as pessoas estão vacinadas para poder se proteger. Eu pretendo continuar longe desse vírus, independente do meu status de vacinação, apesar da dose de reforço logo mais. Tenho uma vidinha para proteger em casa que não pode se vacinar ainda, mas é isso, a gente está tendo essa explosão de casos em um momento agora que foi o momento que a gente trabalhou para que acontecesse pós-vacina. Para isso que a gente se protegeu até aqui e que, em parte, a gente pode evitar um pouco mais o que vem pela frente, apesar dos casos já estarem nesse ponto. O efeito disso está sendo qual? Bom, a gente já viu, como eu disse para vocês, a gente já vê uma subida de mortes também, que mostra que os nossos números estão bastante atrasados, a situação já estava piorando. Rio de Janeiro já tem um aumento de quase 10 vezes, de 9 vezes nos registros de óbitos para o período de dezembro e começo de janeiro agora, em relação a novembro, que foi quando a gente estava na queda de casos aqui, né? Parte dessa queda aqui é falta de dados, não é falta de casos, tá? Mas nessa queda aqui, o Rio de Janeiro estava registrando bem menos óbitos do que agora, já estão chegando a quase 10 vezes o número de óbitos. São Paulo já está vendo um aumento de internações pediátricas, já está vendo mais crianças sendo hospitalizadas por causa de Covid. A gente teve uma onda de hospitalização pediátrica em dezembro por outros vírus respiratórios, uma vez que as crianças estavam se encontrando de novo. Aqueles vírus estão passando e agora está sendo Covid de novo, levando as crianças para o hospital. Por isso que a gente precisava ter vacinado elas antes. O número de internados... mas é a Omicron, é um vírus leve, é um vírus que não causa casos graves. Eu vou mostrar para vocês que sim, entre os casos de Omicron, tem menos chance de internação do que os casos de outras variantes até aqui, mesmo entre quem não se vacinou. Mas, como são muitos casos, como a gente está vendo esse paredão aqui, menos pessoas internadas por caso, ainda são muitas pessoas internadas por causa de muitos casos. A gente está chegando em quase o dobro. Vamos pegar aqui em relação a 2020, vai? A gente tinha ali 200 casos por milhão de pessoas, na média, por dia. E agora a gente passou de 500, deve chegar aí a 600 tranquilo. Então, o vírus ficou 2 vezes mais leve. Vamos imaginar que esse seja o caso. Os números são meio próximos disso, mas eu vou chegar lá ainda. Certo. O número ficou 2 vezes mais leve. Então, entre as pessoas que têm Covid agora, a gente tem metade dos internados. Só que agora a gente tem mais de 2 vezes mais casos do que a gente teve em 2020. O que vai acontecer? Apesar de metade dos casos serem hospitalizados em relação ao que a gente via antes, como a gente tem muito mais caso, vai ter mais hospitalização de qualquer maneira, porque são muitos casos dessa forma explosiva aqui. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, já está ultrapassando o número de hospitalizados com Covid-19 que eles viram no final do ano aqui com a variante Delta. Ainda não chegamos nesse índice aqui de 2021, talvez nem cheguemos, porque foi muito sério, foi muito grave o que a gente viu aqui antes de ter vacinas, mas já está enchendo o hospital de novo. São Paulo, Rio de Janeiro, em 7 outros estados, aliás, em mais de 7 outros estados, a situação já está ficando crítica. Eu vou dar números para vocês aqui que já devem estar desatualizados, porque a gente voltou a essa fase de ter número atrasado e ficar olhando para índice de ocupação de leito de UTI Covid. A gente saiu de casos para UTI cheia. E a gente já está nesse ponto aqui. A gente já tem Pernambuco em nível crítico, com mais de 80% dos leitos de UTI em uso. A gente já tem Tocantins com mais de 60% dos leitos de UTI ocupados. Piauí com mais de 60%. Bahia com mais de 60% de ocupação de leitos de UTI. Distrito Federal chegando a 3/4, 75% dos leitos de UTI ocupados. E agora, nos últimos 2 ou 3 dias, Ceará, Goiás e Espírito Santo chegando também a mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Vou lembrar vocês do que eu falava no passado. Esse índice é complicado porque você pode criar mais leitos de UTI. E aí, com isso, o seu índice de ocupação cai, mas não cai porque tem menos gente hospitalizada, cai porque você criou mais leitos. Isso está mais difícil de fazer agora, porque o dinheiro está mais curto e porque tem mais profissionais de saúde ou que saíram da profissão porque estão destruídos por causa de 2 anos de pandemia sendo jogados nas costas deles,
ou que estão com Covid e afastados, mesmo que bem com a vacina, mas não podem estar com Covid e passar para os pacientes. Então a gente está numa queda de profissionais disponíveis por causa da Covid e uma alta de internação, de novo, passando de 80% em vários estados. Então a gente está chegando em nível crítico de ocupação de UTI de novo, mesmo com a Omicron sendo, aspas, no que eu vou descrever daqui a pouco, mais leve nas pessoas, porque muitos casos levam muita gente para o hospital de qualquer maneira. E tem, para pegar um outro estado aqui, eu vou voltar nesse número, cadê? Amapá, que já entrou em colapso do sistema de saúde. O Pará está com mais de 60% de leitos ocupados também, mas o Amapá chegou ontem, hoje, em 100% de leitos clínicos geral ocupados. Teve que tirar gente do Detran, Procon, Secretaria de Saúde e outros. Esses órgãos públicos estão parados porque está todo mundo afastado com Covid. Então, além dos leitos cheios, ainda está com um monte de órgão público parado, infraestrutura parada por causa das pessoas com Covid. 80% deles não vacinados. A gente vai entrar nessa discussão. Então, a Omicron pode ser mais leve? Pode. Mas com esse paredão aqui, a gente vai ver, de novo, leito de UTI cheio, hospital cheio, leito faltando, colapso do sistema de saúde de algumas regiões e falta de profissional. Porque a gente está numa onda de casos. Tá? A gente pode esperar isso de novo aqui no Brasil com esse aumento de casos. Como eu disse, isso aqui ainda vai longe. A gente deve ver o nosso pico de casos acontecendo lá para o mês de fevereiro ainda. Então a gente não chegou no pior momento. E o Brasil não é um país de uma onda só. A gente tem diferentes estados, diferentes regiões e no mínimo 2 ou 3 ondas diferentes. Então ainda vai acontecer em Nordeste, ainda vai acontecer em Sudeste, ainda vai acontecer em Centro-Oeste e depois no Sul do país. Foi isso que aconteceu nas ondas passadas de Covid. Por isso que a gente não tem um pico aqui como vários países, mas sim vários picos um dentro do outro, porque são várias regiões sendo atingidas. E se a gente quiser ter uma noção do que pode acontecer em relação aos óbitos e outras coisas, a gente pode olhar para os países que já estão com a situação mais avançada ainda. São pouquíssimos países que eu consegui selecionar para vocês que não perderam o controle em 2020 ou 2021. São países, os que eu trouxe aqui, Canadá, Dinamarca e Finlândia, são países que seguraram muito bem o vírus em 2020, em 2021. Isso aqui são mortes por milhão, então esse pico, ele parece ser alto, é muita coisa, mas se eu colocar quase qualquer outro país aqui, o número deles vai estar completamente fora de escala, por isso eu peguei só esses. São países que controlaram bem a situação em 2020, controlaram bem a situação em 2021 e agora estão tendo problema com a Omicron. Eu não estou olhando para casos aqui, eu estou olhando para óbitos. Então, tenho muitos casos de Omicron. A Omicron deve ser mais leve, porque eu tenho esse monte de casos e não tem gente hospitalizada. Então, vamos ver a consequência disso, que são os óbitos. Se vocês forem ver, a Dinamarca já está no segundo maior pico de óbitos deles. Mais do que eles viram em 2020. E agora tem vacina. E agora tem antiviral em um país rico como a Dinamarca para dar para quem está no hospital para proteger as pessoas. Mesmo assim, eles estão vendo agora mais óbitos do que viram em 2020. Canadá, idem, eles estão chegando quase no pico de 2021, que foi menor do que o de 2020. Finlândia controlou bem em 2020, controlou bem em 2021, está vendo mais óbitos agora do que viu lá. 3 países que estão com índice de vacinação para mais de 80%, tá? De 2 doses, de AstraZeneca e Pfizer. Então estão super protegidos, super vacinados, com as vacinas que a gente viu até aqui que seguram melhor a Omicron e já estão nessa onda de óbitos aqui. Então, extrapolando isso para o Brasil, se a gente for, como esses países já passaram ou estão passando por um momento mais adiantado dessa onda, você pode ver que na Dinamarca, por exemplo, as mortes já estão caindo. Tudo bem que eles já tiveram uma aparente queda aqui e não foi o caso, né? Permanente. Mas vamos imaginar que eles pararam nessa situação aqui. E se a gente for ter um número diário de óbitos comparável com o que a gente teve em 2020, não com o pior momento, a gente pode ter aí ainda, pelos próximos meses, um número de 800 a 1.200 mortes por dia acontecendo aqui no Brasil, mesmo com a vacinação, mesmo com casos mais leves de Omicron, porque isso aqui não é brincadeira. Tá? Então a gente ainda vai ver números bastante sérios aqui no Brasil, pelo menos compatíveis com 2020,
nesse ritmo de crescimento que a gente está tendo, a depender da interação das outras vacinas que a gente tem aqui, como a Coronavac, com a proteção delas com os casos. O Instituto de Washington, que avalia, que faz as projeções de casos e mortes, chega em números parecidos, eles dão o equivalente a 800 a 1.200 mortes por dia aqui, no melhor cenário e no pior cenário, pelos próximos meses, por conta, ou pelo menos pelo próximo mês, por conta dessa explosão de Ômicron. E claro, se você estiver se perguntando quem está morrendo no Canadá, na Dinamarca e na Finlândia, o risco de hospitalização e morte está principalmente entre os não vacinados. No Canadá, por exemplo, o risco de hospitalização para quem não se vacinou é 16 a 17 vezes maior por Covid do que entre quem se vacinou. Então, o que está acontecendo nesse país agora, esse pico de óbitos aqui, é um pico que é causado principalmente entre os 10, 7, 8% da população que não se vacinou, que é quem está agora morrendo de Covid aqui. Se vacinados não tivessem protegidos, isso aqui estaria lá em cima agora, tá? Então, a gente pode esperar isso aqui no Brasil e a gente pode esperar isso por aqui porque a gente tem brasileiros não vacinados. Para dar para vocês o que eu estou prometendo há muito tempo, a relação de proteção das vacinas contra a Ômicron. Isso aqui é a situação na Dinamarca. Por que eu trouxe a Dinamarca aqui? Porque a Dinamarca não teve ondas anteriores fortes de Covid. Então, quando eu falo de quem tomou uma dose ou 2 doses na Dinamarca, ou 3 doses, são pessoas que, a maioria delas, 90%, o país chegou a 10% das pessoas tendo Covid. Então, a maioria delas, 90%, só se imunizou com a vacina. Então, eu estou avaliando a vacina no estado puro dela. Não estou avaliando vacinados curados, que desenvolvem mais imunidade. Então, quem pegou Covid depois de se vacinar, ou quem pegou Covid e se vacinou, tem mais proteção com o mesmo número de doses do que quem não pegou Covid, como eu. Eu, com 2 doses, tenho uma proteção menor de vacina do que quem tomou 2 doses ou 3 e pegou Covid depois. Não recomendo passar pela experiência de qualquer forma. E aqui na Dinamarca eu estou olhando a situação de quem tomou vacina só. Qual é a proteção que as vacinas dão em relação às variantes. Então, esse índice aqui, esse risco de hospitalização aqui é o risco 1, é o risco da Delta. Imagina que era a onda anterior do vírus que até aqui era o que estava matando mais gente, que é a Delta. Que mesmo entre as outras variantes, é mais preocupante. Então esse é o risco de morte com a Delta. Esse é o risco de morte com a Ômicron entre não vacinados, entre quem não se vacinou. Então a Delta tinha um risco X, a Ômicron tem 0,5%, 0,6% desse risco. Quer dizer o quê? De cada 100 casos, de cada 100 pessoas que seriam hospitalizadas com a Delta, o mesmo número de casos com a Ômicron agora, você vai ter 60%, 55% das pessoas hospitalizadas. Isso quer dizer que a Ômicron, de fato, mesmo entre quem não se vacinou, hospitaliza menos pessoas. Ela causa casos menos graves, mesmo entre não vacinados. Ela é bem mais leve? Ela é muito mais leve? Não. Você está caindo de 1 para meio de risco aqui. Isso quer dizer que a Ômicron vai hospitalizar por caso, mais ou menos, entre quem não se vacinou, metade das pessoas que a Delta mandava para o hospital. Ainda é muita gente. Ainda é muita gente. Se você for ver metade desses casos aqui precisando de hospitalização, é muito mais gente do que a gente teria em 2020, por exemplo. Logo mais, se a gente chegar a 600 casos no Brasil, imaginando que não tivesse vacina, com 600 casos de Ômicron, a gente veria o mesmo número de hospitalizações que nós vimos no pior momento de 2021, se não tivesse vacina. Mas com vacina, como é que a coisa é? Bom, a Delta, o seu risco de precisar de hospital depois de se vacinar, com a segunda dose, caía ali para por volta de 20%. Então, 1/5 de proteção, e com a terceira dose, na Dinamarca, o risco era um pouco maior do que a segunda dose. Isso aqui é muito curioso, e eu vou entrar agora num detalhezinho e vocês vão ver o que muda para cá. Quando estava acontecendo o pico de Delta na Dinamarca, eles estavam começando a dar a terceira dose, começando a vacinar as pessoas com a dose de reforço. Isso quer dizer que esse índice de quem tomou a dose de reforço aqui, a terceira dose, é principalmente entre os idosos na Dinamarca.
Então, esse risco maior de hospitalização aqui não é por causa da proteção ou não da vacina, porque a demografia, quem está aqui atrás desse número, são os mais vulneráveis, são os idosos. O certo é a gente comparar idosos com idosos, então o risco de quem tomou a terceira dose e quem não tomou. Como não dava para fazer isso aqui, como eram esses números, a gente vê um risco maior para terceiros aqui, mas é porque quem tomou isso aqui tem mais risco normalmente. Se você levasse, se as pessoas não tivessem vacinadas, elas estariam aqui em cima, porque idosos têm 5, 7, 10 vezes mais risco de hospitalização com a Covid do que os mais novos. Tanto que, com a Omicron agora, essa vacinação já andou, essa vacinação da dose de reforço já chegou entre os mais novos, e o que a gente vê é isso aqui, a vacinação com a terceira dose protegendo tanto quanto com a segunda, se não protegendo mais para alguns grupos, enquanto para os mais velhos a gente vai ver essa proteção diferente. Mas, olha só, a segunda dose traz de volta a proteção contra a Omicron que a gente teria com a Delta, e a terceira dose pode proteger mais ainda. Então, a vacina é o que está transformando os casos de Omicron em casos mais leves, de fato. Se fosse depender só do vírus, ele ficou um pouco mais leve, mas não muito. Quem está trazendo essa proteção aqui para baixo, por que a gente vê menos risco de hospitalização com a Omicron para qualquer coisa aqui? Porque essas pessoas estão vacinadas. Então, mesmo entre os idosos, que vão ter menos proteção, se eu der a dose de reforço, eles estão mais protegidos agora contra a Omicron, e a gente vê essa proteção acontecendo. Então, tem menos risco com a Omicron? Tem. Por quê? Por causa da vacina. Por consequência, a gente vai ver as duas coisas aqui no Brasil. Onde tem mais vacinado, vai ter menos risco. Onde não tem tanta gente vacinada, a gente vai ver um bom risco ainda acontecendo. E isso é onde aqui no Brasil? Esse aqui é o índice de vacinação por região. Eu peguei esse gráfico do Pedro Sintra, que faz isso com base nos dados da Rede Nacional de Dados de Saúde. Se não me engano, ele já conseguiu puxar os dados de segunda dose que voltaram com o SUS de volta no ar agora, mas ainda tem algum atraso aqui, então esses números podem ter melhorados. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. A gente tem regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e algumas regiões do nordeste com quase 80, 90, quase 100% das pessoas vacinadas com 2 doses. Então, todos os adultos elegíveis estão com segunda dose, mas a gente tem regiões na região norte do Brasil, principalmente, que estão com índice de vacinação ali abaixo de 40%. Então, nessas regiões aqui, que a gente tem um baixo índice de vacinação, a gente ainda pode ter muita gente sendo hospitalizada, a gente ainda pode ter colapso do sistema de saúde, e dependendo do quão grave for a coisa e da interação do vírus com a vacina, que ainda é uma incógnita aqui no Brasil, até falta de oxigênio e outras coisas, por ter muita gente com Covid por lá. Isso a gente já disse em dezembro, e estou voltando para esses números com vocês agora por causa dos últimos resultados. Seguindo essa linha, de onde tem menos vacinação no Brasil, a gente tem mais casos graves. Manaus já está chegando na metade dos casos de Covid que teve em janeiro de 2021, já está com mais da metade dos leitos hospitalares e mais da metade dos leitos de UTI para Covid ocupados. Aliás, eles já estão com mais da metade dos casos e de ocupação de leito de janeiro de 2021, e mais da metade desses leitos são ocupados por pessoas que não se vacinaram. A mesma coisa no Pará, no Amapá. O Amapá já está com colapso do sistema de saúde, já está com os leitos ocupados. Vocês podem ver. Cadê o Amapá aqui, meu Deus? Aqui em cima, né? Não, é aqui. Perdão pro pessoal do Amapá, mas eles já estão com baixa vacinação também, vão estar com 100% de ocupação de leitos. 80% dos pacientes internados no Amapá, que estão internados por causa de Covid-19, não estão vacinados para ela. Então, a gente teve outubro, novembro, para seguir a vacinação bem no Brasil, para distribuir a vacina com queda de casos. Dezembro, quando descobriram a Omicron causando problema na África do Sul, a gente podia ter feito uma força-tarefa no Brasil, convocado os militares, por exemplo, falado, vamos levar barco, balsa, gelo, freezer, o que puder para vacinar quem a gente puder no interior do país, porque vai fazer falta essa vacina lá na frente. Perdemos essa janela de oportunidade, perdemos tudo isso que a gente podia ter feito para vacinação, e agora a gente está com essa baixa cobertura vacinal, principalmente na região norte do Brasil, e com a alta ocupação de leitos de UTI de novo no Brasil. Então a gente pode esperar outra onda
de casos, outra onda de óbitos e muita gente sofrendo agora, principalmente entre quem não se vacinou, porque a Omicron pode ser um pouquinho mais leve, mas ela não é muito mais leve não, para quem não está vacinado, e ela gera muitos casos. Então a gente ainda deve ver cenas dessas, de colapso do sistema de saúde, de ocupação de leito de UTI acontecendo, no mínimo, nessas regiões aqui. E independente disso, apesar da vacinação, ainda vê números de óbitos bastante altos por conta disso. Ah, mas a Omicron vai vacinar, vai imunizar as pessoas? Pior que nem isso. A gente tem resultados de laboratório agora, testando em modelos animais, mostrando que a Omicron não induz uma resposta imune boa o suficiente para ser protetora. Então, alfa, beta, gama, delta, outras variantes, quando testavam em camundongo, os bichinhos pegavam o vírus, ficavam doentes e quando se recuperavam, estavam protegidos com os anticorpos que faziam. Com a Omicron, nos bichos, que você pode testar o vírus, em humanos não dá para testar, a imunidade que a Omicron produz não é protetora. Não sei dizer para vocês o quanto isso se extrapola para as pessoas, mas isso indica que entre não vacinados, além das pessoas poderem pegar de novo a Omicron, além de elas precisarem de novo de hospitalização em leito, ainda vão sair dessa sem proteção para os próximos vírus e para as próximas variantes. Então não tem nada de cepa vacinal, não tem nada de infecção leve e não tem nada de vacinar e proteger as pessoas contra as próximas. Entre vacinados, pegar Covid de novo, Omicron ou não, aumenta a produção de anticorpos sim, e essas pessoas estão muito mais protegidas. Entre não vacinados, vai ser só mais um caso de Covid dos vários que você vai ter porque não se vacinou. E lembrando que Covid dá sequela, ao contrário da vacina, né? A gente tem, vou pegar um resultado de um artigo aqui, uma meta-análise que avaliou mais de 1.000 e poucos estudos. Por volta de 1/3 de quem teve Covid, mesmo com sintomas leves, pode continuar com fadiga por pelo menos 3 meses depois da doença, se não muito mais do que isso, a gente não sabe o teto da duração desses sintomas. E mais de 20% de quem teve Covid, mesmo Covid leve, pode ter algum prejuízo cognitivo. Pode ter lentidão mental, problema de atenção, problema de memória, problema de aprendizado e por aí vai. Por vários meses depois da doença, não sabemos por quanto tempo, tá? E também não sabemos a proteção das vacinas para essas pessoas. O que a gente sabe com a Covid longa, começaram a sair resultados agora, é que as vacinas protegem não só de pegar a Covid, de precisar de hospital, mas entre quem teve Covid, as vacinas protegem as pessoas de não desenvolverem Covid longa. Porque essa era uma dúvida. Podia ser só que a vacina não deixa você pegar, mas se você pegou Covid mesmo vacinado, você pode ter problemas mais graves. Ainda pode ter, mas é bem menos do que quem não se vacinou. Então as vacinas protegem contra isso tudo. Mas essa onda que a gente está vendo aqui no Brasil vai causar problema. Então, era o meu argumento aqui para quem não se vacina. Porque aí a gente transita para o fim da pandemia, para a conversa do que pode ser a Omicron, juntando esses números todos, né? E eu vou tentar fazer o corte desse vídeo, desse trecho, dessas coisas para todo mundo. Então, Átila, você está me dizendo que a Omicron é um pouco mais leve, mas não é mais leve assim, ainda gera muito hospitalizado, ainda está causando muita morte no mundo. Você está me dizendo que quem está vacinado pode pegar esse vírus, pode transmitir esse vírus, mas tem menos risco de hospitalização. E você está me dizendo que essa variante pode induzir mais imunidade em quem se vacinou, mas não necessariamente em quem não se vacinou. O que isso quer dizer para o fim da pandemia? A Omicron vai transformar a Covid em algo endêmico? Vai fazer esse vírus ficar mais leve? A gente vai ter só gripe daqui para frente? Não. Ela indica um caminho do que a gente pode ver acontecendo daqui para frente, mas a Omicron, nas condições que a gente está vendo essa transmissão, não vai imunizar todo mundo. Vai ter gente aí, principalmente entre não vacinados, que vai continuar vulnerável às variantes que a gente já tem. A Omicron é mais uma variante do vírus e nada mostra que ele já acabou de gerar variantes. Então, no final da onda de Omicron, o que a gente vai ter não é todo mundo imunizado, é outra variante que escapa da imunidade e também é transmitida, como o vírus fez até aqui, tá? A grande questão é como a gente vai conseguir conviver com o vírus ou não. O que essa imunidade das vacinas e da doença faz com quem pega Covid ou não daqui para frente. Então, confirmando o resultado de vacinação, sim, segundo a própria agência regulatória europeia, a vacinação, testando para todos os números agora da comunidade europeia, protege muito as pessoas contra hospitalização e doença grave, mesmo entre quem pegou Covid com a Omicron agora. Mas as pessoas ainda pegam e ainda transmitem o vírus. Ele ainda circula.
A África do Sul passou pelo pior momento da Ômicron, levando em conta que é a província mais rica da África do Sul que passou por isso, que é a província de Gauteng. Então, o que eles viram é isso aqui, ó. Coronavírus tradicional, depois a variante Beta que eles tiveram lá, depois a Delta e agora a subida de Ômicron que está caindo. Viram mais mortes na primeira onda, mais mortes ainda na segunda, a terceira já um pouco menos e a quarta menos ainda. Por quê? Por causa de imunização. Eles têm vacinados e eles têm os curados da doença relativamente protegidos, mas menos protegidos do que os vacinados. Por que eu posso falar que mesmo na África do Sul, que não tinha tanta vacina, os vacinados estão protegidos? Porque a vacinação lá foi principalmente dos idosos, que estavam mais de 60% vacinados já, e um país vizinho como Moçambique, que não tem tanta vacinação, viu a mesma subida de casos, mas está vendo uma subida pior de mortes em relação às ondas anteriores do que a África do Sul. E a gente está vendo isso em outros lugares. Então, sim, quem vacinou bastante tem menos problema com a Ômicron. O que a gente pode esperar então? A gente pode esperar uma situação, se não tiverem outras variantes que escapam ainda mais da imunidade, do vírus sendo transmitido, causando menos problemas entre vacinados, mas ainda causando bastante hospitalização e bastante problema grave. Vou dar para vocês a situação do município que teve um dos piores aumentos de casos agora, para falar do quanto as vacinas funcionam. Botucatu, em São Paulo, está fazendo parte do teste de efetividade, do quanto a vacina funciona de fato no mundo real nas pessoas, da AstraZeneca. Eles vacinaram, para fazer esse estudo, mais de 90% dos moradores de Botucatu com 2 doses de vacina. Então chegaram em 90% da população vacinada com a AstraZeneca. Tem os 10% aí que são as crianças, principalmente, que ainda não foram vacinadas. Então chegamos no índice 90% de vacinados, em que a gente teria a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva pela vacina. Para outras variantes, sim. Chegando em 90% de vacinação dos adultos, da população da cidade, com o coronavírus que saiu de Wuhan, até a Delta talvez, tem muita proteção, talvez não tivesse vírus circulando, mas a Ômicron consegue infectar vacinados. Resultado, apesar de ter 90% dos moradores com o esquema vacinal completo, apesar de ter 67% dos moradores com a terceira dose de reforço, Botucatu agora, nos últimos dias, bateu o recorde de casos. Botucatu agora, com 90%, 91% de vacinados, com 2 doses, com quase 70% da população com 3 doses, está batendo o recorde de casos de Covid. É isso que a Ômicron faz. Ela circula entre quem tomou vacina também. Átila, então a vacina não funciona, ela não protege as pessoas. Lembra, a vacina foi desenvolvida para proteger as pessoas de hospitalização e de morte, para proteger casos graves. Eles bateram recorde de casos agora. Chegaram aí a 1.900 pessoas com Covid e eles não viram isso nem em 2020, nem em 2021. Mas sabe quantas pessoas estão internadas em Botucatu por causa da Covid? 3 pessoas na enfermaria com quadro leve. Pelo menos no dia da reportagem da Globo, que foi dia 18 de janeiro, que foi atrás desses números e falou com eles. Então eles estão batendo recorde de casos, mas eles estão com 3 pessoas na enfermaria com quadros leves. É isso que a vacinação faz. A vacinação não serve para impedir o vírus de circular. A vacinação serve para diminuir a circulação do vírus e diminuir muito as chances das pessoas precisarem de leito de UTI e acabarem morrendo de Covid. Isso é o que nos espera daqui para frente. A imunidade que as vacinas trazem, a proteção que elas trazem, vai garantir, dentro do possível, que a gente vai ver muito menos hospitalização e morte, mas não necessariamente que a gente vai ver menos transmissão do vírus. Então o que nos espera pós-Ômicron não é o vírus sumindo, é o vírus ainda presente aqui, mas enquanto ele não tiver muito escape de vacina, e eu vou discutir a chance dele ter isso logo mais, muito menos hospitalização e morte, porque as pessoas vacinadas estão protegidas. É isso que a Ômicron nos diz sobre o fim da pandemia. Seria a pandemia acabar não porque o vírus foi embora, não porque os casos acabaram, mas porque a proteção das vacinas transformou uma doença que matava 1% das pessoas em uma doença que agora mata 0,01% das pessoas, porque está todo mundo protegido com a vacina. Então o vírus continua circulando e enquanto a gente não tiver todo mundo imunizado, é importante tentar proteger o que a gente pode,
mas que lá na frente, depois de várias doses de vacina, depois de conviver bastante com isso, a gente pode ter uma situação mais tranquila. O vírus ainda circula, mas tem menos gente hospitalizada e muito menos gente morrendo por Covid. Tá? Como eu disse, a vacina protege contra o risco de pegar Covid, diminui a transmissão do vírus, vacinados ficam com o vírus por menos tempo no corpo e produzem menos partículas do vírus, então você tem uma janela de transmissão menor, isso dificulta a transmissão do vírus, por isso que se pede para quem está indo para evento, para outras coisas, ter que ter vacina, para isso que serve o passaporte vacinal, não é para impedir o vírus de entrar, mas é para diminuir o risco disso acontecer. E ela diminui também o risco das pessoas terem a Covid longa, continuarem aí com problemas neurológicos, com problemas motores, com problemas pulmonares por anos ou meses pelo menos por conta de uma Covid, mesmo entre vacinados. Então é nesse ponto em que a gente está chegando agora com a Covid. Tinha essa dúvida a respeito da gripe de 18. Por que a gripe chegou em 18, o vírus entrou entre a humanidade, circulou e matou tanta gente nos primeiros anos e depois deixou de matar tanta gente? Será que o vírus ficou mais leve? Tudo indica que não. Tudo indica que o vírus continuou bastante sério. Mas quem ele encontrava depois, naquela época, estava imunizado já pela doença e tinha menos chance de pegar o vírus e desenvolver um caso grave. Hoje a gente tem as vacinas para aliviar muito mais dessas mortes. Então, se a gente visse se a gente tivesse a gripe espanhola hoje no mundo, na época, em 1918, ela matou por volta de 1% da humanidade. Então hoje seria o equivalente a gente ver 75 milhões de mortes pela Covid. E o coronavírus, o SARS-CoV-2, tem essa letalidade sim, ele teria toda a condição de matar esse mesmo número de pessoas se circulasse solto, como foi em 18, mas agora com as vacinas, apesar da gente ter muito caso grave, a gente está chegando aí em 12 a 22 milhões de mortes por Covid até aqui, de acordo com várias estimativas. Então, mesmo extrapolando óbitos que não foram registrados, mesmo vendo só enterros em excesso e outras coisas, não chega a 25 milhões de pessoas que morreram da Covid. Tem 1/3 de diferença. E isso a gente pode atribuir tranquilamente às vacinas e às medidas de fechamento, distanciamento e outras coisas que a gente adotou principalmente em 2020 e 2021 para poder chegar nesse ponto, para se proteger da doença até ter as vacinas para darem uma proteção ainda maior agora. Então isso está acontecendo. A imunização que a gente está fazendo com vacinas, principalmente porque são muito mais seguras, está nos protegendo do vírus. E se ele não lançar novas variantes que escapam completamente das vacinas, o que eu acho bastante difícil dele fazer, a gente vai continuar protegido com isso. E aí a consequência é, para quem não se vacinou, principalmente o meu recado, os países, principalmente os países europeus, Estados Unidos, Canadá e outros, estavam super se segurando até aqui para ver o que a Omicron ia causar entre eles ou não. A África do Sul tem uma população nova, tem dificuldade de registro, tem muito mais óbito em excesso do que óbito por Covid registrado, dá conta e mostra. Então eles estavam esperando para ver o que ia acontecer com a população deles com a Omicron. Com esses resultados agora da agência europeia, por exemplo, falando 2 ou 3 doses de vacina, de preferência 3, dão muita proteção contra a Covid, o que eles estão começando a fazer é soltar as amarras. Então, Reino Unido já está abolindo necessidade de máscara, de passaporte vacinal. Eu acho um tanto loucura fazer isso agora, mas estão fazendo. E alguns outros países estão começando a fazer isso. Porque eles estão percebendo que só quem está sendo internado, ou principalmente quem está sendo internado, são os não vacinados. Então, vou pegar, por exemplo, o pensamento de Quebec ou do Reino Unido. Nas duas regiões, tanto na província de Quebec, no Canadá, quanto no Reino Unido, eles viram que mais da metade dos leitos de UTI, no caso do Reino Unido, 60% dos leitos de UTI com o Omicron, estão ocupados por pessoas que não se vacinaram, pelos menos de 10% que não se vacinaram. Então, qual passa a ser o raciocínio desses lugares? Eu estou com UTI cheia, sim. Por quê? Porque o vírus está causando problema? Não, porque essas pessoas não tomaram vacina. Então, quem começa a ser o empecilho para a economia, para a retomada, para o funcionamento das coisas? Antes era o vírus. 2020, 2021, o pessoal falava, precisamos fechar porque tem muitos casos, precisamos fechar para o sistema de saúde não colapsar. Nos países que vacinaram muito agora, o que está acontecendo? Quem está enchendo o hospital? Não vacinados. Então, o calo no sapato, o empecilho, a retomada nesses lugares começa a ser não vacinados. E aí, isso vira um alvo
Muito fácil, porque você não precisa mais falar: vamos fechar a nossa economia pelo vírus, eu preciso que vocês se comportem. Vão falar: a gente está fechado porque o pessoal não tomou vacina, a gente está fechado por causa dos anti-vacina aqui. E vão jogar toda a culpa em cima disso. Eu concordo com a parte de serem as pessoas mais internadas. Não concordo com a parte de jogar a culpa, porque depois essa culpa pode ser transferida para outros. A gente está fechado por causa das crianças, a gente está fechado por causa de quem tem diabetes, a gente está fechado por causa de quem tem asma ou outros problemas com a Covid. Então eu acho muito complicado culpar uma parcela da população por causa de um problema de saúde coletivo. Mas para quem faz o uso político disso, já virou um alvo muito grande. Então, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, os dois governos já falaram: agora virou uma pandemia de não vacinados. Como se a culpa fosse toda de quem não se vacinou. E não é. Não é nem culpa, na verdade. Mas estão fazendo isso tudo para quê? Para jogar esse peso nas costas de quem não tomou vacina. O que Quebec fez? Criou agora um imposto, ou está criando um imposto para quem não quer se vacinar. Se não quer se vacinar, tá bom, a escolha é tua. Mas você vai ter que pagar muito mais agora imposto, porque eu vou gastar mais com a sua saúde para poder cuidar de você se você for parar no hospital, e você faz o vírus circular muito mais e causa mais problema de saúde do que quem se vacinou. Porque a solução está disponível para vocês. Grécia, Itália estão colocando multa para quem não se vacina. A Áustria está colocando a vacinação obrigatória para as pessoas agora. Todo mundo tem que se vacinar. Singapura virou e falou: se você não se vacinou a partir de dezembro agora, se você não se vacinou e está parando no hospital com Covid, você vai pagar a tua despesa do sistema de saúde público aqui. Você vai pagar a tua internação, porque eu não vou pagar o tratamento de saúde de Singapura. Falando isso, não vou pagar o tratamento de saúde de quem não se vacinou. Então, como eu disse, eu não concordo com isso. Eu acho que atribuir culpa dessa forma é escorregadio e pode gerar problemas para uma série de outras coisas, mas é o que está acontecendo. Então, quem não quer se vacinar, se prepare para você virar o bode expiatório da Covid daqui para frente, enquanto o vírus estiver causando problema em não vacinados dessa forma. E como eu disse, não é pegando o Ômicron que você vai estar imune e vai resolver o seu problema. Porque você pode passar pelo mesmo que passou a cantora europeia que resolveu pegar Covid para estar imune, ter um passaporte imune sem tomar vacina e morreu de Covid. 2, você pode ter Covid longa, então mesmo se você se recuperar do vírus, você vai carregar problema pulmonar, neurológico e outras coisas, com muito mais risco do que quem se vacinou por ter pegado a Covid. E 3, a Ômicron não necessariamente vai te imunizar. Então, se você quer pegar Covid para estar protegido das outras Covids, primeiro, eu não vejo sentido em querer pegar o vírus para se proteger do vírus. Segundo, parabéns, você não está protegido. Você correu um risco enorme, você correu um risco de ter outros problemas de saúde e provavelmente com a Omicron agora, isso não vai te dar proteção para as próximas variantes. Então, saiba você que não quer se vacinar, que você vai virar alvo de culpa da Covid no mundo, por conta do que os países estão fazendo, e não vai estar protegido do vírus. Você está só colhendo o pior que tem disso. Então os países estão todos transitando para dar mais doses de vacina, vacinar mais as pessoas e pau na máquina volta a funcionar apesar disso. O Brasil não está em condições de fazer isso, ou vai ter muito problema fazendo isso, porque no Brasil a gente tem, como eu já mostrei no outro gráfico lá atrás, a gente tem várias regiões que ainda não estão vacinadas o suficiente. Nessas regiões, pelo menos, se não no resto do país, a gente ainda vai ter muito problema de hospitalização e de leito faltando por conta da Covid, apesar disso tudo que eu falei para vocês da Ômicron. Então, a gente caminha para isso, para as vacinas estarem protegendo as pessoas. Se o vírus não soltar novas variantes, era o cenário que eu tinha dado lá no comecinho, né? Deixa eu trazer ele para cá. Aqui. Eu devia ter colocado esse gráfico aqui. Mas lá no final de outubro, eu falei, olha, a gente tem alguns cenários pro ano que vem com a Covid. A gente pode continuar como tá, com a vacina protegendo todo mundo. Ou a gente pode ver as pessoas perdendo um tanto da imunidade e precisando de uma dose de reforço. Foi para isso que a gente transitou. Estamos na terceira dose agora de reforço para todo mundo. Estou esperando a minha. Ou a gente pode ter uma variante que escape da vacina e aí é voltar a ter problema. A gente está num caminho intermediário desse aqui. A gente tem uma variante de escape, mas é uma variante que escapa parcialmente da vacina. O que eu espero daqui para frente com o vírus, com vacina, com isso tudo que a gente está vendo? Com a gripe, a gente vê todo ano o vírus escapando da imunidade das pessoas, mas ele só escapa o suficiente para ser transmitido.
Então, a transmissão do vírus, tanto influenza quanto do coronavírus, da Covid, é um vírus respiratório, ele é transmitido pelas vias aéreas, pelas gotículas de saliva, e essa região é protegida por anticorpos no nosso corpo. Tá? A nossa mucosa aqui das vias respiratórias depende de anticorpos para proteger e não deixar o vírus entrar. É uma região que é difícil de você ter circulação das células imunes todas, é uma região periférica, é um problema. Mucosa de interface com o ambiente externo é uma região bastante propícia a pegar vírus ou bactérias e outras coisas. Então é a mesma coisa com o intestino, com a polio, que eu falei no começo da live. E acontece a mesma dinâmica com a polio. O que acontece com a gripe todo ano? O vírus muda o suficiente para escapar um pouco dos anticorpos e com isso ele consegue infectar as vias aéreas, mas ele não muda o suficiente para fugir completamente do nosso sistema imune. Então ele infecta as vias respiratórias, mas quando ele cai no pulmão, quando ele cai na corrente circulatória, quando ele cai nos vasos sanguíneos, as outras células imunes, que não dependem só dos anticorpos, conseguem barrar o vírus da gripe e a gente não desenvolve uma doença pesada como foi a influenza lá em 1918, que levou 1% da população da época. Com a Covid até agora, com a Omicron, a gente está vendo a mesma coisa acontecer. A Omicron escapou um pouco da imunidade, o suficiente para escapar dos anticorpos que protegem as vias aéreas, então mesmo quem tomou 2 ou 3 doses de vacina ainda pode pegar o vírus, embora quem tomou 3 doses tenha menos risco. Mas quando esse vírus cai no corpo das pessoas, ele não consegue causar o que ele causa em quem não se vacinou. Então, quem está vacinado não vai ter tanta perda de olfato, não vai ter a inflamação no pulmão, não vai ter o comprometimento do pulmão, tem muito menos chance de ter Covid longa e outras coisas. Por quê? Porque não tem vírus chegando no sistema nervoso, não tem vírus causando coágulo no sangue, não tem vírus causando inflamação no pulmão. Porque o vírus consegue invadir um pouco do nosso corpo, mas não tudo. Essa é a proteção que as vacinas ainda dão. As próximas variantes vão acontecer, o vírus vai continuar sofrendo mutações. Terça-feira tem um vídeo aqui no canal explicando como o vírus muda porque surgem variantes. Mas talvez o vírus não precise mudar tanto para escapar da imunidade a ponto dele ser transmitido. Se as próximas variantes escaparem só um pouco da nossa imunidade, elas vão causar infecção de novo nas vias aéreas, mesmo em vacinados, mas não vão causar doença grave e vão ser transmitidas. Se as próximas variantes repetirem o que a Omicron fez, a tendência daqui para frente é a cada onda nova de Covid a gente ter menos casos graves entre vacinados. Embora quem não se vacinou continue se lascando e pegando a doença. Tudo depende agora da dinâmica do vírus e isso a gente não controla. Mas nesse sentido, a Omicron para mim diz sim como a gente pode ver o fim da pandemia. Não é o fim dos casos, não é o fim do vírus, não é porque o vírus ficou mais leve, mas é porque a nossa imunidade, induzida com segurança com as vacinas de preferência, agora nos dá uma proteção suficiente para o vírus deixar de causar problema. Então, o que eu acho que a Omicron nos conta sobre o fim da pandemia não é que ela vai imunizar todo mundo e sumir com a Covid, não é que ela é a última variante que o vírus vai jogar na gente, mas é que se o vírus escapar só o suficiente para se transmitir, sem escapar tanto para causar problema em quem já está imune, a gente vai ter uma doença respiratória, como um resfriado ou como uma gripe, a saber qual vai ser a seriedade dos problemas que ele vai causar nas pessoas imunizadas. Certamente está causando menos problema agora e é o que a gente pode esperar para as próximas. Então, era isso que eu ia dizer para vocês sobre o fim da pandemia aqui. A Omicron não quer dizer o fim dessa pandemia, ela não resolve o problema, mas ela mostra que a gente pode estar transformando uma doença gravíssima, hiper preocupante, que ainda está lotando o hospital no Brasil, que ainda deve causar colapso do sistema de saúde de algumas regiões brasileiras, em uma doença que, se acontecer o que a gente vê em Botucatu, pode bater recordes de casos, mas que não vai estar levando as pessoas para o hospital, vai estar levando elas para a enfermaria com casos mais leves. É isso que eu espero que aconteça. Torço para que isso aconteça, porque para mim é a saída mais realista que a gente tem não é o vírus sumir do nada, mas é a gente conseguir domar ele na base disso. E nesse meio tempo estão saindo novos tratamentos, novas terapias que podem ajudar bastante quem está indo para o hospital e até quem não pode se vacinar por outros problemas de saúde. Então eu queria contar para vocês que a gente ainda vai enfrentar uma onda séria. Se preparem para os próximos 2 ou 3 meses, principalmente agora, janeiro, fevereiro e o começo de março, pelo menos, para a gente ter bastante problema. A descobrir em quais regiões dessas a vacinação não foi suficiente para impedir hospital lotado e colapso do sistema de saúde, como aconteceu no Amapá agora. Não sei quanto tempo isso vai durar, a tendência é durar menos do que 2021,
porque a gente tem mais proteção, mas a longo prazo, antes do que a gente viu em ondas anteriores, a gente deve sair dessa e a gente deve ter uma proteção. Então, como eu disse, muita gente vai ter contato com a Omicron. Se você teve e pegou Covid, lamento, espero que esteja bem, se cuida bastante, se isola para não passar para outras pessoas, mas se você se vacinou nesse meio tempo, saiba que era isso que a gente estava trabalhando para acontecer, para as pessoas não pegarem o vírus na hora que elas estavam mais vulneráveis. Para se tiver que pegar, se acontecer de pegar, porque o vírus não desaparece do nada, pegar depois de estar protegido. Então, lockdown em 2020, fechamento em 2021, não estava ali para o vírus sumir. Estava ali para garantir a tua saúde lá, para você estar bem agora, vacinado, protegido, para se você pegar a doença agora, não ter um caso grave. E se você chegou nesse ponto e não se vacinou, sinto avisar que você tende a continuar tendo casos graves e outras Covids daqui para frente, e você está perdendo a chance de se vacinar e se proteger e se cuidar, como a grande absoluta maioria dos brasileiros está fazendo. A gente está num país em que cambista que vende passaporte vacinal falso, certificado de vacinação falso, fala para o jornalista que estava fazendo essa reportagem, disfarçado de comprador, que ele devia tomar vacina. O cambista virou para o jornalista que foi tentar comprar um passaporte vacinal falso aqui no Brasil e falou: olha, tá aqui, o preço é esse, mas você devia tomar vacina, né? Vai lá, toma, se protege. Então, cambista de certificado falso de vacinação no Brasil recomenda para as pessoas se vacinarem e o nosso ministro da Saúde tenta pôr medo em vacina. Esse é o ponto em que a gente chegou no Brasil com a vacinação. Mas, pelo menos a gente está se vacinando e está se protegendo aqui. Vai ter problema pelos próximos dias, mas muito mais leve do que poderia ser se a gente não tivesse se vacinado. Então, de novo, se cuidem, se preparem, a gente vai conversando, vai se vendo por aqui, vou trazendo os casos. Com os dados agora a gente tem números um pouco mais confiáveis e torço pela saúde de vocês todos. Eu vou continuar me protegendo aqui para passar longe de Omicron ou do vírus que for. Prefiro estar na quinta, sexta dose de vacina do que estar na quinta ou sexta Covid que eu peguei. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado aos membros do canal de novo, obrigado ao pessoal que manda, valeu demais, isso ajuda demais a gente a fazer aqui conteúdo de Covid principalmente e os outros conteúdos do canal. Obrigado pelo apoio ao Serra Pilheira, que vai continuar com a gente por mais tempo. Obrigado ao Estúdio 42 pelas artes todas e a gente se vê. Um abraço para vocês.